Oi, meus amigos, tudo tranquilo, tudo numa boa? Hoje nós vamos conversar com o Michael Tadler, um grande amigo, conheci ele em 2012, um exemplo de ser humano, um exemplo de superação, uma rica história que ele tem para contar para nós hoje aqui e que vai servir com certeza de inspiração para muitas pessoas. Espero que vocês aproveitem e escutem e prestem bem atenção na história que ele vai contar para vocês. Oi, Michael. Como é que vai? Tudo Ah, bem? tudo bem, Jairo? Como é que vai? Que satisfação, Michael. Ainda bem que a gente conseguiu fazer essa gravação. A gente já estava negociando já uma semana, eu acho, né, para a gente poder fazer essa Exatamente, é. gravação e já querendo já te agradecer pela disponibilidade de tempo, tá bom? Tranquilo. Em primeiro lugar, queria te dizer que para mim estou muito feliz de poder estar aqui conversando contigo agora, porque a gente se conheceu há 8 anos atrás, né, em 2012. E foi por um acaso, porque eu estava substituindo um professor numa cadeira que tu estava fazendo lá, que era de rotinas administrativas. Isso mesmo. Rotinas administrativas. E eu fiquei muito orgulhoso de ter podido participar daquela turma, porque era uma turma diferenciada, né, cara? E tanto diferenciada é que hoje temos aí o Michael Tadler, um talento já formado, já bacharel, né? Para te ver como são as coisas. A gente fica numa diversidade enorme, assim, de ver as pessoas conseguindo atingir seus objetivos. Michael, eu queria que tu contasse para nós aqui, para nossos amigos aqui do programa, a tua trajetória estudantil, a tua trajetória profissional. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer, né, Jairo, por ter me convidado, né, por ter me dado esse espaço aí no teu canal. E, bem, eu, eu me criei em Rolante, né, é uma cidadezinha do interior, 20 mil habitantes em média hoje, né, e em 2012 eu tive um divisor de águas, assim, porque em Rolante na época, eu estava desempregado, eu tinha, por causa da deficiência visual, concluí o ensino médio com bastante dificuldade, né? Não encontrava na cidade acessibilidade na parte educacional e também profissional. Até porque o que predomina na região é a indústria calçadista, e na época havia um preconceito muito grande, né, maior do que hoje, em relação à capacidade e o potencial das pessoas com deficiência. Então, em 2012, eu tinha, eu estava no seguro-desemprego, na última parcela, e os últimos R$ 50 que eu tinha, que eu tinha ainda da última parcela do seguro, eu fiz uma aposta, né, comigo mesmo, e em pegar esses R$ 50, ir para Porto Alegre e tentar a vida. Então eu fiz uma mochila de roupa, disse para minha mãe que eu ia no centro da cidade aqui de Rolante e peguei um ônibus intermunicipal e fui a Porto Alegre. Obviamente lá tinha um amigo que me cedeu um espaço, né, para morar. E esses R$ 50 eu me lembro que, tipo, o que eu vou fazer com isso agora, né? Aí, tipo, eu sei que já é o instinto de administrador, né? Eu peguei e, vou no mercado, esses R$ 50 eu vou comprar de arroz e feijão aí para passar o mês. E se em 30 dias der tudo errado aqui em Porto Alegre, eu volto para Rolante. Esse era o plano, né? Uhum. E aí, graças a Deus, assim, nesses 30 dias eu consegui um emprego numa empresa em Canoas de desenvolvimento de sistemas, onde eles estavam iniciando um projeto voltado à capacitação das pessoas com deficiência visual para trabalhar na área de teste de softwares. E eu fui um dos selecionados, né? E aí eu já, a partir daí bom, Porto Alegre, sei que eu vou ficar por aqui por um bom tempo, né? E aí foi onde a gente se conheceu, porque logo depois disso eu me inscrevi no curso, né? Que depois tu veio ser o professor, substituindo uma outra professora, né? Sim. A partir dali, depois,
aconteceu tanta coisa, eu consegui uma bolsa pelo ProUni, e o mais legal é que eu não me inscrevi nas vagas para cotas, eu fiz o Enem digamos assim, na geral, né, a concorrência com todo mundo, e graças a Deus eu consegui entrar pela lista geral, digamos, universal, né, e isso para mim é uma vitória, assim, né, mostra que a gente que tem uma deficiência tem a mesmo potencial, a mesma capacidade do que qualquer outra pessoa, sabendo usar os recursos de acessibilidade que estão aí disponíveis, né. Concluí a faculdade, então, de administração em 2017, primeiro semestre, e nesse período casei em Porto Alegre, né, já estou 7 anos casado aí, minha esposa estuda, ela faz psicologia, né, tá no 6º semestre, e a gente foi construindo uma vida junto, a gente conquistou casa, a gente conseguiu se estruturar financeiramente. Eu trabalho com consultoria na área de planejamento e elaboração de projetos, né? Tenho um CNPJ como microempreendedor nessa área. E desde 2016, 2013 eu comecei a trabalhar num hospital Banco de Olhos. Eu era auxiliar administrativo. E aí lá eu trabalhava num setor que era o Centro de Reabilitação Visual. E o que acontecia lá? As pessoas que chegavam lá, elas estavam com uma deficiência visual que não havia mais tratamento, recurso, algo do tipo para elas voltarem a enxergar. Elas teriam que se reabilitar para conviver com a deficiência. E como eu era o único deficiente lá e todos os pacientes me viam ali usando o telefone, usando o computador, trabalhando, né? Enfim, eles pegavam em mim uma referência e eu me tornei, digamos assim, quase que, a grosso modo, eu vou dizer, o psicólogo da recepção, né? Porque todo mundo parava para conversar comigo, como é que era, queria saber, me pegaram como referência, né? E a partir disso eu entendi que eu era, de fato, uma referência, né? Aí, sem nenhum grau de soberba ou arrogância nesse sentido, mas eu percebi que eu era uma referência, que eu vim do nada, eu estava construindo, né, uma vida na área profissional e estava estudando, coisa que dentro da deficiência, né, da área da deficiência ainda era algo raro ainda de se encontrar na época. Então, eu comecei vamos dizer assim, a me envolver mais no movimento das pessoas com deficiência. E foi aí que eu conheci, então, a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. Lá, juntamente com alguns colegas, a gente elaborou um departamento de empreendedorismo para estimular a geração de renda, da pessoa com deficiência e também tentar capacitar um pouco essas pessoas no sentido de tentar empreender, tentar criar um negócio, né? Tentar ter ideias criativas que possa alavancar elas, né? E foi bem legal. A gente começou em 2016, foi até o final de 2018. Isso ainda existe hoje, esse departamento ainda existe dentro da associação, mas em 2018 eu recebi um convite para fazer parte da gestão. Então, desde o início de 2019, eu sou vice-presidente lá da associação e a gente vem tocando esse trabalho aí. A associação hoje, se não fosse a pandemia, né, que daí é um caso atípico, mas atendia a cerca de 300 pessoas por mês, então, entre as atividades que ela faz. Então, tem sido bacana, assim, porque eu tenho conseguido aplicar tudo que eu aprendi na faculdade, minha experiência de vida, né, e tudo isso dentro ali da associação, além de contribuir para uma instituição que atende as pessoas, eu também, digamos assim, continuo ainda, né, promovendo essa referência que as pessoas podem olhar e dizer assim, chega muitas pessoas pensam que a vida acabou, que não tem mais jeito e tal.
quando encontro o Maicon da vida lá trabalhando, né, batalhando aí por recursos pela instituição e coisa e tal, mexendo no computador, no celular, bem articulado, eles encontram não, eu também posso, né, porque a deficiência dele é a visual, é igual a minha, então se ele pode, eu também posso, e a gente acaba motivando muita gente nesse sentido. Isso traz um retorno pessoal bem maior do que financeiro. Eu costumo dizer que profissionalmente, se eu fosse me dedicar apenas a mim mesmo, a minha profissão individualmente, eu poderia financeiramente, né, estar, quem sabe, até melhor do que eu estou hoje. Mas o recurso, aliás, o recurso não, o retorno que eu tenho social das pessoas que a gente consegue abranger e atender é bem maior do que isso. Eu imagino porque tu deve dedicar boa parte do teu tempo para a associação, né? E me diz uma coisa, Marco, a associação vive, agora me interessei bastante sobre isso, porque como tu abraçou essa missão aí, é uma coisa já muito maior daquilo que eu imaginava que tu já estivesse fazendo, né? E então eu queria entender um pouquinho mais da associação. Como é que a associação vive? Ela vive do quê? De que recursos? Basicamente, a associação ela sobrevive de projetos, né, incentivados por leis de incentivo, onde as pessoas podem destinar parte do seu imposto de renda, assim como as empresas, e algumas também ações, vamos dizer assim, mais diretas, que a gente tenta estimular. Mais especificamente, nós temos hoje, apenas para demonstrar isso, né, nós temos uma campanha de seja um mantenedor, onde a pessoa com R$ 20 por mês ali vai receber uma fatura em casa, uma fatura lá por e-mail de R$ 20 todo mês. Para uma pessoa, R$ 20 pode pensar, bah, mas o que eles vão fazer com R$ 20? Cara, num universo de muitas pessoas do ano, R$ 20 faz uma diferença enorme. Outra coisa é a própria a própria nota fiscal gaúcha, né? As pessoas se cadastram, colocam seu CPF na nota quando fazem uma compra, enfim, e isso é revertido em pontos, né, para a instituição indicada na hora do cadastro. E a cada trimestre o governo estadual ele dispõe de algum recurso para a instituição, né? Então, conforme essas pontuações. E os projetos especificamente, onde a gente escreve projeto para o Conselho do Idoso, Conselho da Criança, para o Tribunal de Justiça, enfim, quando abre esses editais de projetos sociais, com temas como assistência, esporte, saúde, educação, cultura, a gente submete projetos, né, e sendo habilitado, aprovado, então a gente recebe algum recurso para continuar executando as atividades que a gente tem lá, que não são poucas. Pois eu imagino pelo que tu tem falado aí. É que eu te fiz essa pergunta porque me veio à cabeça, assim, ainda mais agora que nós estamos num momento de eleição também, né? Se existem instituições públicas também interessadas em dar guarida para vocês, né? E eu percebo assim que vocês estão por vocês mesmos, né? Vocês que cuidam de vocês mesmos nessa associação, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa bacana da associação é de que o corpo diretivo, a gestão, ali, o conselho administrativo, né, ele é composto por pessoas com deficiência. Isso é bacana, porque torna a causa cada vez mais legítima, né? É a gente lutando por nós mesmos. E isso é bacana, assim. Eu sei que às vezes é mais difícil, porque a nossa rede de contatos, a nossa influência não é tão grande quanto algumas outras pessoas aí, mas a gente tem a recompensa de que a gente é esse estímulo para as pessoas que chegam e nós mesmos a gente se alegra quando a gente atinge algumas vitórias, né? Então isso, digamos assim,
é difícil de explicar, assim, mas é muito... traz uma recompensa muito, muito grande. Eu imagino. Michael, uma outra coisa, tu não deve saber, eu não deve ter te contado, mas eu convivi com uma pessoa que tinha uma deficiência visual durante mais ou menos uns 4 ou 5 anos da minha vida. Então eu vi de perto, em loco, o quanto era difícil, pelo menos naquela época, no final da década de 2000, a questão da acessibilidade. Como é que está agora essa questão aí? As pessoas estão, a gestão pública está tratando disso com mais seriedade? Estão realmente fazendo algo assim com relação à acessibilidade das pessoas com deficiência? Eu costumo dizer que a acessibilidade ela tem melhorado por conta própria, né? Digamos assim, eu tenho um lema que eu tenho que promover a acessibilidade e não exigir ela dos outros, né? Ah, sim. Por quê? Vou te dizer que, infelizmente, até um caso, vou dar um exemplo que aconteceu em Porto Alegre para nós tirar como base. Eu não posso dizer, não sei se eles estão trabalhando, se trabalham errado, ou se não tem dinheiro, ou coisa do tipo, posso estar fazendo uma acusação até injusta. Mas, por exemplo, quando a gente tem que tratar de deficiência em uma universalidade, onde abrange visual, cadeirante, surdo, uma série de deficiências, isso se torna ainda mais complexo. E um exemplo que eu vou te dar é que tentando, a Prefeitura de Porto Alegre, tentando acessibilizar as ruas, elas nivelaram ali, tem a Voluntários, por exemplo, ali com a Marechal, que ali é nivelado com a calçada, não tem desnível. Sim. Nós podemos pensar, bom, o cadeirante realmente favoreceu o cadeirante, né? Não tem o desnível da calçada. Porém, o cego, agora sem a referência do meio-fio, ele não sabe se está no meio da rua, se ele está na calçada, Ah, e ali tem um sim. fluxo de ônibus, né? Então é perigoso, assim. Isso aconteceu também na Protásio Alves, em várias passagens ali pelos corredores de ônibus, que está tudo nivelado agora, assim. E Entendi. é difícil. E eu Então penso, me diz uma coisa, Michael. Então aí eu tô aproveitando a entrevista e já estou fazendo um brainstorm de estudo de como solucionar problemas. Então me diz uma coisa aqui. Não seria interessante, então, a gestão pública consultar quem realmente vive nessa situação, né? Quer dizer, quem vive o dia a dia das dificuldades que aparecem na questão da acessibilidade, seria interessante, eu acho, né? Eu não sei se isso acontece. eu diria que seria fundamental antes de aplicar qualquer recurso na área da acessibilidade, né? Porque eu vou dizer, esse exemplo das estradas, por exemplo, ele foi um recurso aplicado ali que não atendeu a todos, né? Aí e isso eu posso dizer, eu posso dar vários exemplos, né? Mas, enfim, para encurtar o assunto, eu acho que antes de se aplicar qualquer recurso ou de se fazer um planejamento, eu acho que previamente deveria saber quais são as necessidades reais, porque a pessoa que enxerga, por exemplo, falando agora da questão visual especificamente, a pessoa que enxerga, ela tem uma ideia, ela fecha os olhos e ela tenta encontrar quais seriam as dificuldades dela. Só que uma pessoa que enxerga e fecha os olhos, ela terá muito mais dificuldades com alguém que já está acostumado com a ausência visual, com a falta da visão. Então, às vezes, a necessidade que muitas vezes as pessoas pensam que um deficiente tem, na realidade ele não tem. E aquilo que eles acham que não é uma necessidade, às vezes é. Então, Entendo, entendo. é por isso que esse diálogo ele deveria ser construído, sabe? Ele deveria ser construído esse diálogo. O problema é que, infelizmente, o terceiro setor, a área social, ela não consegue dialogar muito bem com o poder público, né? Sim.
falando de Porto Alegre especificamente, que é onde eu conheço. Existe uma dificuldade, aí vamos dizer assim, que tudo acarreta numa estagnação, né? Porto Alegre, se a gente for usar Porto Alegre como exemplo, eu sou um morador de Porto Alegre, eu posso falar também de conhecimento. Na verdade, em Porto Alegre, infelizmente, a gente tem dificuldades em todas as instâncias para dialogar. Todas. Nós temos dificuldades gigantescas na questão da relação do diálogo com a gestão pública, né? Tanto é que a gente está vivendo um momento bem delicado agora, lá neste momento. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, Michael, assim, queria te falar o seguinte, meu querido amigo. Quero te dizer que eu estou muito orgulhoso de ti, viu? Estou muito orgulhoso de ti. Porque por mais que a gente tenha ficado pouquinho tempo naquele período lá que eu substituí a professora, todo professor, e tu sabe disso, porque tu já deve ter ensinado muita gente nessa vida também, a gente se torna um pouco o pai daquele aluno, assim, sabe? E a gente fica com aquela curiosidade de se vai dar certo, né? Isso, e a gente fica naquela expectativa, de vez em quando eu encontro algum ex-aluno meu, da minha área mesmo, específica, e a gente vê que ele está bem, que ele formou família, que ele já tem filho, e que foi para o mundo, assim, né? E aí eu tive essa grata surpresa porque o Facebook ele tem uma dificuldade muito grande, por mais que tu tenha muitos amigos, aparecem poucos ali, né, na timeline para te saber alguma coisa. E esses dias apareceu uma publicação tua ali, eu fui ler, eu disse, olha só o que o Michael anda fazendo. Mas eu me lembro já naquela nossa época lá de 2012, eu me lembro que tu já me deu uma aula de como tu fazia para ter acesso ao computador. E eu fiquei maravilhado com isso, porque tu tinha eu não sei se era um software, alguma coisa no teu notebook, que tu conseguia fazer a leitura, conseguia fazer tudo, né? Tu trabalhava normalmente com o teu computador, né? Sim. E isso lá em 2012, né? Então, assim, eu vou te falar uma coisa, estou muito feliz, eu tô assim, muito mais satisfeito com essa nossa entrevista do que eu imaginava que eu estaria. Porque se percebe assim que tu construiu uma bela carreira, tu tem um bom planejamento, né? Tu é uma pessoa participativa, quer dizer, tu tá inserido dentro da sociedade, né? Tu faz parte de uma associação importantíssima que beneficia pessoas que precisam dessa assessoria, dessa ajuda, né? Além de cuidar da tua vida profissional e familiar, né? E a família vai aumentar ou não? Tá. Eu costumo dizer que tá aumentando nas costas do Jeg, tá bem devagar. Pô, eu me formei em 2017 e ainda tenho muitos planos. Eu quero ver se eu ainda tenho. Minha esposa está fazendo psicologia. Eu ainda pretendo fazer serviço social e pretendo me especializar em uma área de coaching. A gente tem uma ambição, talvez a bem longo prazo, assim, mas a gente quer montar uma clínica de reabilitação. Então, digamos assim, a gente tem projetos e com certeza os filhos estão nesse projeto, mas eles ainda estão tão devagarinho ainda. Tá certo. Então tem muita coisa pela frente. Bom, Michael, então sabe o que isso significa? Que daqui a um tempinho nós vamos fazer outra entrevista, né? Porque daí eu quero saber como é que anda as novidades para chegar no coach. Até porque sabe que eu sempre tive algo interessante, assim, que pensando nisso, né? Mas para que tu quer fazer tanta coisa e tal? É porque eu acho que isso é um rastro que vai ficar para outras pessoas. É verdade. Eu me lembro que quando eu entrei na universidade em 2012, eu fui me inscrever nas primeiras cadeiras, né, do semestre, e eram 5 cadeiras, 5 disciplinas.
E eu me lembro que a secretária me disse que não era bom fazer assim, que eu deveria fazer só 3, porque talvez eu não iria acompanhar o ritmo da universidade. E ela me inscreveu em, tipo, assim, religião, sabe? Umas Aham. disciplinas bem assim, não vou dizer que é nada a ver, mas são disciplinas que, tipo, se tu não te esforçar, tu consegue concluir, né? Eu fiquei tão frustrado com aquilo, assim, eu pensei, cara, não, eu vou ser o melhor aluno desse curso aqui. Quando os professores verem qualquer coisa sobre deficiente visual, coisa assim, eles vão lembrar de mim, de alguma forma. Cara, eu consegui isso na universidade. Consegui esse reconhecimento dos professores, muitos amigos até hoje. E, e vou te dizer, o meu TCC, eu fiz um desafio com o pessoal. O meu TCC tinha mais de 50 pessoas assistindo, assim, é uma coisa de louco, assim. Puxa vida. E eu vendei todo mundo e coloquei uma audiodescrição nos meus slides, assim, da apresentação. Sério? É. Para dar uma noção para eles que eu passei 5 anos, né, praticando Puxa, nas disciplinas. pô, que Concluí, legal. fiz ganhei um certificado de melhor TCC, né, no dia da formatura, meus pais são do interior, ambos sem estudo, né, e eu ter entregado isso para eles, eles estarem lá num auditório, vendo o filho deles se formando, recebendo a carteira, a carteira ali de administrador no dia, com todo aquele reconhecimento do melhor TCC, eu acho que isso foi bem bacana, assim, sabe? E isso tem me motivado, assim, eu quero deixar esse rastro, né, para que outras pessoas possam seguir, né? Eu recentemente eu tô voltando para Rolante e eu encontrei uma conhecida e ela me disse assim, bah, Marco, mas o que tu quer em Rolante? Não estava bem melhor lá em Porto Alegre? Ah, se eu pensar só em mim, de fato, Porto Alegre está bem melhor. Mas eu descobri números assombrosos de pessoas com deficiência em Rolante e eu preciso deixar um rastro também de sucesso em Rolante, para que essas pessoas também possam sonhar com futuros mais altos do que elas têm hoje. Michael, meus parabéns. Olha, mais uma vez vou te falar, estou muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade de gravar contigo. Também estou muito orgulhoso da amizade que nós temos. Não nos esquecemos durante esses 8 anos aí, né? Com certeza. E quero te dizer que vou te acompanhar de perto ali, vou saber das notícias que tu vai dando ali para gente nas redes sociais. E vamos deixar combinado que daqui a um tempinho vamos bater um papo de novo para falar Vamos, das novidades. Tá vamos, bom? vamos sim. Eu estarei ansioso, hein, Jair? É isso aí. A gente não para. É isso aí. Então tá bom. Muito obrigado, Michael. Olha, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, Jair. Agradeço aí a todo mundo a oportunidade aí de estar disponibilizando o canal, né, para nós estar batendo esse papo aí. E agradecer a todo mundo que teve paciência aí de nos ouvir esse tempo todo também. Valeu, então. Valeu, Michael. Um abraço. Muito obrigado. Abração. Tchau, tchau.